Olá, meus amigos do bem, aqui é Carlos Bispo e hoje contarei algumas das minhas experiências mais recentes e importantes. Bom, há um tempo atrás eu tive uma vontade imensa de ir até Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros, e passou-se meses, semanas e aconteceu de eu acabar indo. Vou tentar ser o mais breve possível, tá bem? Fui pra lá, conheci, achei muito bacana. Fui numa sexta-feira. De sexta para sábado, acabei varando a noite lá, em volta de uma fogueira, sempre olhando para o céu, tentando avistar algum OVNI, mas até então nada. No dia seguinte, de sábado para domingo, também passei ao redor de uma fogueira, mas ao final da noite acabei ficando sozinho, entre 4 até umas 6 da manhã. Porque nas 6 horas da manhã no domingo eu fiquei de acordar as pessoas que estavam comigo para podermos fazer uma trilha, né, em uma das cachoeiras lá de Chapada dos Veadeiros. Então, um certo horário, estava ali sempre olhando para o céu, desejando ver algum OVNI. Eu sempre acreditei, mas ainda faltava algo para eu poder ter essa certeza absoluta. E tive o prazer, primeiramente, de ver como se fosse uma estrela cadente passando, e me chamou muita atenção. Fiz um pedido e após passou-se do oeste para o leste um OVNI lá em cima, como se fosse uma estrela, bem no alto. E eu vi esse movimento, seguindo, e eu tentei filmar, mas a câmera do celular não focava realmente esse ponto de luz lá em cima. Tentei com uma outra câmera também, e ele passou e não parou, e eu fiquei ali praticamente extasiado ali, pasmo. Desculpa esses roncos, galera, da minha esposa, mas fazer o quê? Não tenho como fazê-la acordar para poder parar de roncar. Mas a questão vi passar um OVNI, lá em cima, um ponto de luz. Eu falei, nossa, mãe, agora sim é algo que eu nunca vi. Não era um avião, porque não piscava, era uma luz fixa, como se fosse uma estrela mesmo, caminhando lá pelo céu, indo em direção ao sol. Fiquei olhando, praticamente assim, com o coração batendo um pouco mais forte, e não deu 5 minutos, já passou um outro na mesma direção. E foi seguindo, e foi também, até sumir. Fiquei ali também, não parei de olhar, e logo veio um do norte para o sul, numa direção contrária, fazendo tipo uma cruz. Logo eu estava olhando ali para cima, naquela mesma direção, e eu vi um passar por cima da minha cabeça e ir em frente. Depois fui vendo até se distanciar e sumiu. Perfeito. Nisso, acordei todo mundo, fomos fazer esse passeio maravilhoso nessa cachoeira do Anjos e Arcanjos, e ótimo. Nesse domingo, de tardezinha, final da tarde, voltamos para casa, aqui em Brasília. Eu dormi, cheguei muito cansado, essa trilha era muito árdua, tinha que subir montanha de pedras, descer montanhas de pedras, carregando algumas coisas, foi bem cansativo, todo o corpo dolorido. Cheguei exausto, dormi, porém acordei por volta do mesmo horário. E como eu estava morrendo de sede, na verdade, tinha bebido uma cerveja durante o dia e acordei com sede, não tinha água aqui, tive que sair lá fora buscar num filtro.
Fui lá, peguei a água e falei, bom, já que está no mesmo horário, inclusive eu até tirei um print da bússola, né, do celular para saber a direção. E fiquei naquela posição depois que eu peguei a água, bebi, fiquei naquela posição esperando, olhando para o céu, na posição que a bússola me indicava, conforme o print que eu tirei lá em Alto Paraíso. Aguardei e logo vi um OVNI passar. Da mesma forma, aquele ponto de luz suave lá em cima passando, como se fosse uma estrela, mas caminhando pelo céu. Eu fiquei muito feliz porque eu pensei que eu só veria lá em Alto Paraíso e acabei vendo aqui no céu de Brasília. Estava muito cansado, vi passar um, vi passar mais um e também um pouco tenso, porque quando nós vemos algo diferente, sempre nosso corpo físico muda um pouco, o coração bate mais forte, a sensação é um pouco diferente, por mais que a gente confie, acredite, tenha confiança que são seres celestes, seres de luz, que protegem a nossa Terra, nosso planeta Terra, mas mesmo assim ficamos um pouco apreensivos. Nesse dia resolvi, depois de ver e comprovar que naquele mesmo horário eles passariam e sempre em direção ao sol, eu comprovei e voltei a dormir. Daí perfeito, na segunda-feira não, de segunda para terça não verifiquei, mas de terça para a quarta, que foi praticamente ontem, eu dormi também por volta das 9, 10 horas da noite. Acordei umas 2h30, 2h30 da manhã. E acabei ficando vendo vídeos, pesquisando, não estava muito com sono. Fiquei pesquisando diversos assuntos. E até que deu o horário premeditado e que eu estava ciente que eu poderia vê-los novamente. Fui para fora aqui na área de casa, coloquei a bússola ali para ver a direção. Eu já tenho ciência que o sol nasce sempre de um lado, mas eu também queria saber de onde eles viriam. E ontem foi muito especial, certo? Eu vi um dos OVNIs passar, depois eu vi um outro, ou o mesmo talvez, eu não sei dizer se era outro ou o mesmo, passar do lado contrário, passar e depois ficar meio parado. Daí depois sentei lá na cadeira, uma cadeira de balanço, que eu posso ficar olhando assim para cima sem ficar com o pescoço doendo. Nisso eu estou sentado, meus amigos, eu vi a mesma, como se fosse estrela cadente, que eu vi lá em Alto Paraíso. Uma bola de luz passando rapidamente na minha frente. Você viu o rastro branco assim, de tanta velocidade que era. Algo que, com a velocidade da luz. Algo muito estranho, só que dessa vez passou numa meia altura, não passou lá em cima. Passou numa meia altura que eu vi essa luz branca, essa bola de luz branca passando e esse rastro de luz atrás. Isso me comoveu, me deixou elétrico, inclusive, porque passou numa altura bem mais próxima. E a partir disso, depois eu vi novamente o OVNI lá em cima, bem lá em cima. Só que nesse tempo todo, na verdade, que eu estava vendo, não só lá em Alto Paraíso, como ontem, né? Eu sempre estava ali fazendo reverências, fazendo gestos de reverências, com humildade, colocando a mão no peito, acenando e conversando também, dizendo que Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por ter esse prazer de avistá-los, de admirar essa natureza tão bela e tudo mais, entre outras palavras. E eu acenando para aquele OVNI lá em Simão, né? Porque lá em Alto Paraíso eles só passaram, mas não deram nenhuma trela, não deram nenhuma atenção. Porém, ontem foi bem diferente.
Eu acenando e tudo mais, muito longe, eles começaram a se aproximar cada vez mais. E essa luz começou a aumentar. Mesmo estando longe, ela lá em cima começou a se aproximar em minha direção e começou a aumentar. E meu coração começou a bater cada vez mais forte nesse momento. A luz aumentando, parou numa certa altura, com uma luz bem mais forte, e eu com meu coração acelerado cada vez mais, e talvez por isso, eles ao invés de se aproximar mais, acabaram se distanciando novamente. E praticamente daí eu vi o sol nascer, elétrico, completamente alegre e feliz, por ter visto, por ter sido notado, pelo menos por eles. E foi muito interessante, foi algo único, realmente, porque a cada momento, a cada dia que eu vi desde Alto Paraíso, e depois de domingo para segunda, e ontem, né, eu tenho certeza absoluta que isso existe, que os OVNIs e seres celestes existem, seres de luz. E hoje, mais cedo, por volta de meia-noite, 1 da manhã, por volta de meia-noite eu acho, eu ali fora na área, estava ali olhando para o céu estrelado, céu limpo. Daí resolvi ligar para minha mãe, que minha mãe mora em outra cidade lá no interior de São Paulo, conversando com ela, contei até a situação, ela começou a conversar comigo, contar sobre algumas coisas, e nisso aconteceu algo muito mais vibrante, muito mais especial ainda. Essa estrela cadente que eu vi lá em Alto Paraíso, que a princípio eu pensei e fiz até um pedido na época, e depois ontem eu vi passar mais próximo de mim, muito rápido, também fiz um pedido, mas eu vi que era realmente ou uma nave ou algo muito rápido, mas não era um tamanho de uma nave, era algo, uma bola de luz, na verdade, que passou em cima de mim, mas bem quando eu estava olhando, porque se eu não estivesse olhando eu não ia nem notar. E de repente, conversando com a minha mãe, encostado na parede, olhando para o céu, vi esta bola de luz descendo para baixo, como se fosse assim um meteoro caindo para o chão. Foi muito rápido, mas eu notei e fez um rastro de luz assim onde passava, como se fosse muito velocidade. Só que dessa vez eu vi indo para baixo, como se estivesse pousando no chão. Só que foi a uns 20 metros. Seria praticamente na minha rua, né? Então, eu conversando com ela, a gente falando praticamente sobre isso, veio essa bola de luz na ponta, um rastro branco atrás, e desceu. E sumiu, porque eu estava olhando acima do telhado, e sumiu. Daí eu falei, olha mãe, deixa eu desligar aqui um pouquinho e tal. Peguei meu bulldoguinho, fui ali na rua ver se tinha caído alguma coisa lá, ou alguma pedra, ou alguma coisa, ou um ser desceu. Falei se caso quisesse adentrar a minha residência, meu lar, poderia e tudo mais. Mas fui até a rua, olhei, não tinha nada, não tinha pedra, não tinha rastro. Era apenas realmente um ser de luz que desceu, mas não fez nenhum contato direto comigo. Eu não sei para onde foi ou o que fez, mas eu sei que ele me fez notá-lo. E com isso eu já fiquei também muito feliz. Agora estou esperando dar o horário, que é bem daqui a pouquinho, para eu ir ali na área, antes do sol nascer, e mais um dia verificar se vou avistá-los novamente. E como vai ser hoje este avistamento. E se realmente eles vão se aproximar cada vez mais. Porque hoje, mais cedo, essa bola de luz, esse ser celeste, hoje se comprovou realmente na minha visão. Que não é uma estrela cadente, porque não desceria
de cima para baixo e muito menos 20 metros de distância da minha pessoa. E agora eu, apreensivo aqui, sem saber o que pode acontecer, resolvi fazer esse áudio para vocês. E eu voltando aqui, depois de, quem sabe, ter alguma experiência hoje, continuo. Se não, se eu for dar um rolê com ele, se não voltar mais para terminar esse vídeo, que fique essa mensagem para vocês que realmente seres celestes existem, seres extraterra existem, OVNIs existem, e nós temos que admirá-los porque são seres de luz. Muito obrigado por enquanto, amigos. Volto depois.